Morumbi, São Paulo, eita, já fui muito para aí. Rio de Janeiro, Porto Alegre, de onde mais? A gente já está com quase 30 pessoas conectadas. Agora faltam 2 para as 8 ainda no meu relógio, então eu vou pedir a paciência de quem já está conectado. Primeiro, agradecer imensamente Curitiba, Teresina, Piauí. Marcelão, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Falei com você hoje por WhatsApp, inclusive. Eu quero pedir, então, um pouquinho de paciência, a gente vai começar daqui a pouquinho. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade em me ouvir, podem comentar por aqui. Aí daqui a pouco eu dou umas explicações de como é que o webinar vai funcionar, para que a gente tenha uma interação bem bacana, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Tem mais gente entrando. Quem for entrando, vai dizendo de onde está. A Suzy, lá de Portugal. Então, nós temos um webinário internacional. Suzy, é um prazer ter você comigo aqui. A Suzy, na verdade, não só está sempre me acompanhando, como ela é minha parceira internacional. Ela leva o meu trabalho para a Europa. Então, é muito bom ter você comigo aqui. Suzy, obrigado por tudo que você tem feito o tempo inteiro. É excepcional ter você do meu lado, viu? Muito obrigado. Mais gente entrando, ainda não são 8 horas. Geralmente, pessoal, para quem chegou aqui agora, fica bem tranquilo que eu não vou fazer um webinar muito longo, a gente deve trabalhar aí no máximo 1 hora, tá? Mas eu costumo dar uns 5 minutinhos, porque sempre as pessoas acabam chegando atrasadas um pouquinho, às vezes tem alguma dificuldade em conexão, tá? Quero que todos saibam que a gente, além dessa ferramenta de webinário, a gente está sendo apresentado, esse webinar está sendo apresentado live no Facebook, tá? E ele vai ser gravado também, então todos que estiverem assistindo e quem não pôde assistir, vai ter condições de assistir depois a gravação do webinar, tá bom? Vamos ver mais gente entrando. Valéria está aqui. A Valéria está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Ou você já baixou? Ótimo. Tem um botãozinho aqui, pessoal, que você pode levantar a mão se você quiser falar alguma coisa. Fique à vontade, tá? Mas eu costumo usar o chat também. Então, podem, por favor, fazer pergunta o tempo todo aqui pelo chat. Deixa eu fazer um teste com vocês. Eu estou com várias telas aqui em todos os lugares. Eu vou colocar agora, eu vou ativar a visão da apresentação. E eu queria que vocês, se vocês me dissessem se está dando para ver bem, tá? Só para eu já testar. Espera lá. Espera lá só um minutinho. Vocês estão vendo uma apresentação agora? Espera lá que agora eu perdi a visão de vocês. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu tenho o chat aqui. Estou com muita tela, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Pessoal, eu vou fazer uma coisa então diferente aqui. Eu estou vendo que está um pouco difícil das pessoas verem a apresentação. Todo mundo voltou a me ver bem agora? Veio ouvir? Então tá. Então, opa, espera um pouquinho que eu fiz uma coisa errada aqui. Tá bom. Todo mundo me vendo e ouvindo. Eu não vou dividir com vocês nenhuma apresentação, porque não faz muito sentido, tá? O que a gente vai fazer aqui é mais um bate-papo mesmo. Então, depois, quem quiser, eu posso compartilhar o PowerPoint que eu estou usando aqui, mas ele é um pouco indiferente, tá? São só algumas imagens, vamos ficar assim, nós assim, no tete-a-tete mesmo. São 8h02, a gente já está com 40 pessoas, eu vou dar mais 2 minutinhos, tá bom? Então, um pouquinho de paciência. A Ana Cristina está aqui, a Ana Beatriz também entrou, o Eduardo, que está em todos, Eduardo, obrigado. Espero que eu não me repita muito hoje, tá bom? Mas qualquer coisa você me puxa ele depois. Muita gente entrando, a Gabriela, pessoas que eu já conheço, alguns que eu não conheço ainda. Quem não falou ainda, fala de onde você é, só para eu poder, para que todo mundo se conheça um pouquinho melhor aqui nesse nosso bate-papo. Por alguma razão, o Facebook parou de sair. Deixa eu passar de novo aqui. Eu estou só conectando agora o Facebook para a gente poder ter
o nosso webinar apresentado live também. E aí, mais um minutinho, a gente já começa. Temos pessoas de BH, São Paulo, pessoas passando um frio danado. Eu estou aqui no interior do Paraná, então você imagina como é frio aqui também. A Gabriela estava querendo fazer o curso na ESPM. Gabriela, esse curso a gente teve um problema com ele. A divulgação ela não aconteceu. Foi só o meu canal que fez algum tipo de divulgação. Então, a turma estava pequena. A gente precisa de 30 pessoas para fazer a turma. A gente não chegou. A gente estava com uns 23 pessoas. Então, a gente decidiu não fazer essa turma agora, tá? Mas nós teremos, sem dúvida alguma, esse curso lá na ESPM. Então, pode contar com isso. Vai ser um curso de 2 dias, um curso bem completo. E eu vou apresentar algumas outras opções aqui de estudo da psicologia positiva também, tá bom? Pessoas aqui de Joinville, Gustavo e a Rose, obrigado. Vocês estão de novo aqui, né? Deixa eu passar, antes da gente começar ainda, daqui a pouquinho a gente está começando, mas só um último, passar um pequeno questionáriozinho aqui. Queria saber de vocês o seguinte. Quem de vocês já participou de algum webinário meu até agora? Estou passando uma pergunta para todos. Se vocês responderem sim e não. Quem já participou, responda que sim ou não. Ok? Por enquanto, 50% já participou. Ok. 50. Ok, bom saber que vocês estão. Tem gente voltando e que tá funcionando, os webinários estão atingindo vocês. Então, mais ou menos 45% são pessoas novas, o restante já participou de webinar meu. Então, quem já está voltando aqui, muito obrigado. Manuel Silva está aqui, Manuel está fazendo a certificação internacional comigo. Estou muito feliz de ter você, inclusive, nessa certificação, viu, Manuel? Bom, então, mais ou menos, mais da metade das pessoas já participaram de webinários meus. Então, muito obrigado. Deixa eu dividir com vocês o resultado aqui. Ótimo. Bom, são 8h05. Deixa eu fechar alguns aplicativos que eu tenho aqui, que estão um pouco demais, me confundindo a vida aqui. Muito bem. Muito boa noite agora, finalmente. São 8h05. Vamos começar nossos webinários. A Valéria também. Então, eu estou com 2 pessoas aqui, o Manuel e a Valéria Vargas. Não, 3. Manuel, a Valéria e a Ana Cristina. A Marina também, 4 por enquanto, que são alunos do Certificado Internacional de Psicologia Positiva, que eu trouxe dos Estados Unidos, que está rodando a primeira turma com, graças a Deus, um resultado muito positivo até agora. Então, tem pessoas que já estão estudando comigo esse assunto. Mais da metade das pessoas aqui já participaram de um webinário meu, que me deixa muito contente de vê-los de volta. Algumas explicaçõezinhas rápidas, tá? Vocês estão vendo que só eu apareço nesse webinário. Não é vaidade, muito pelo contrário. É porque eu gosto de respeitar a privacidade de vocês. A gente está com mais de 40 pessoas aqui. E se eu deixar esse webinário aberto, todo mundo aparece o tempo todo e esse webinário está passando ao vivo no Facebook e também vai ser gravado para que eu possa depois apresentar pessoas que não puderam estar aqui. Então, em respeito à privacidade de vocês, eu deixo, apenas eu apareço e a interação a gente faz pelo chat também, que fica privado, tá bom? Então, quem quiser falar alguma coisa, levanta a mão, tem um botãozinho para levantar a mão para você poder se apresentar. Eduardo, inclusive, está com a mão levantada. Você quer que eu te passe a palavra? Eu te passo aqui. Senão, só abaixa a mãozinha aí tá? Olha, tem pessoas já no Facebook já nos acompanhando também. Mas veja, eu deixo sempre, então, no privado para garantir a privacidade de todo mundo. Qualquer pergunta que vocês tenham, a qualquer momento, me faça por aqui no chat, tá? Então, eu às vezes não consigo responder a todo mundo, mas é sempre um prazer reler a pergunta, a crítica, a sugestão, o comentário, e eu vou tentar ir respondendo todo mundo aqui ao longo do nosso bate-papo, tá? Então, fiquem bem livres para a gente ter esse papo o mais aberto possível, o mais interativo possível, tá bom? Tranquilo? Para a gente dar sequência, queria pedir que todo mundo respirasse profundamente, se colocasse aqui. Eu sei que o dia foi longo, o dia foi corrido, está todo mundo chegando em casa, ou acabou de jantar correndo. No meu caso, eu acabei de dar banho nos meus 3 meninos aqui, então foi aquele momento corrido do fim do dia. Então, vamos só respirar um pouquinho, chegar e se acomodar para começar esse nosso bate-papo, tá bom? Para eu ficar tranquilo, responda com sim ou não aqui, se está todo mundo me vendo e me ouvindo bem, para eu poder continuar.
Ok, joia. Maravilha, todo mundo me vendo e ouvindo bem. Então, deixa eu começar com o nosso bate-papo. Na semana passada, para explicar aí a última coisa que eu vou falar de explicação aqui, eu decidi fazer uma série de 8 webinários. Toda semana um webinário daqui até o final de setembro. O primeiro foi na semana passada, onde eu apresentei a psicologia positiva. Que história é essa de ciência da felicidade? Que história é essa de psicologia positiva? Apresentei essa ciência. Nesse webinário eu vou falar sobre o modelo PERMA de felicidade desenvolvido pelo Martin Seligman. E aí eu vou fazer vários outros webinários até o final de setembro, um por semana. As datas variam um pouquinho, então me acompanhem nas redes sociais e nos e-mails que eu mando depois dos webinários, para que vocês saibam qual é o próximo. Semana que vem, eu digo a vocês, é imperdível. Semana que vem é quarta-feira também, eu vou estar aqui em casa do mesmo jeito que eu estou hoje, mas eu vou estar recebendo pela primeira vez no Brasil a Maria Siroá. Maria Siroá é uma das principais referências mundiais em resiliência e autenticidade, professora do Instituto Roubin dos Estados Unidos, vai estar aqui para a turma do Certificado Internacional em Psicologia Positiva, vai estar aqui em novembro para nos apresentar a segunda imersão, mas ela está vindo para o Brasil, eu estou fazendo vários eventos com ela aqui no Brasil, e ela vai estar aqui em casa, do meu lado, e a gente vai estar fazendo um bate-papo sobre autenticidade e felicidade, com a relação de uma coisa com a outra, e de que forma levar uma vida mais autêntica, mais ligada à sua essência, potencializa experiências felizes. Eu vou estar traduzindo o inglês dela, vai ser uma delícia esse bate-papo, então não percam quarta-feira que vem às 8 da noite, vocês vão receber o convite e todo o aviso também aí para fazer as inscrições, tá bom? Então vamos lá. Por que eu estou fazendo os webinários? Né? Por que eu inventei esse negócio? Porque eu trabalho ativamente, já tem quase 6 anos, com a minha missão de transformar positivamente pessoas e organizações. O meu grande objetivo é trabalhar com algo que aconteceu na minha vida e que eu resolvi trazer agora para as pessoas, que é como é que você pode finalmente viver uma vida de propósito, uma vida que faça sentido, uma vida que te traga satisfação. Como é que você começa a encontrar satisfação na sua vida aqui e agora, independentemente da próxima promoção, do carro novo ou de conquistas externas. De que forma nós podemos encontrar paz e harmonia com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor? De que forma a gente pode começar a viver e a entender a felicidade de uma forma menos passageira, mas como algo mais constante, algo que faça parte da nossa essência, do nosso dia a dia. E tudo isso independentemente de onde você está ou do que você esteja fazendo. Eu comecei a trazer esse projeto para o Brasil, eu trabalho hoje com processos de mentoria, coaching, treinamentos online e presenciais. Trabalho com várias organizações, inclusive com organizações públicas que hoje estão associando esse conteúdo da felicidade com resultado, inclusive, e atendimento às pessoas. Então, eu tenho trabalhos com o Poder Judiciário do Paraná, com o Ministério Público, eu tenho trabalhos em diversas empresas de vários portes, dou palestras no Brasil inteiro, tenho algumas internacionais também, com o objetivo de mostrar para as pessoas que existe uma ciência recente, mas uma ciência extremamente robusta que começou a trabalhar com o estudo, a pesquisa dos comportamentos, das atitudes, das escolhas que fazem pessoas mais felizes e que fazem relacionamentos melhores e que compreendem as coisas que funcionam no mundo para que isso possa ser ensinado. Então eu trabalho levando isso para as pessoas. Esse webinário é para dar uma pincelada nesse assunto, para mostrar que isso existe e para quem sabe atrair vocês para essa corrente do bem que está acontecendo no mundo todo, transformando pessoas e organizações. Passando bem rápido por isso, porque foi objeto do webinário da semana passada, a psicologia positiva é uma ciência recente, é uma ciência que começou no final da década de 90, 98 na verdade, com uma conversa entre dois grandes psicólogos, o Martin Seligman e o Mihaly Csikszentmihalyi, que conversaram e perceberam que enquanto a ciência continuar focada apenas em entender e estudar a patologia, aquilo que não funciona, aquilo que não vai bem, só isso os cientistas vão aprender. E ninguém vai aprender nada sobre aquilo que funciona, aquilo que vai bem, aquilo que dá certo. E aí a ciência da psicologia resolveu focar os seus esforços, na verdade dividir os seus esforços para também estudar o que dá certo. Então, uma parte da psicologia continua tentando compreender a doença e curas para as doenças, outra parte busca ativamente entender o que vai bem, o que funciona na sociedade, nas pessoas, nos casamentos, para que ela possa ensinar as pessoas comuns, criar terapias, criar intervenções, para que a gente possa sair da média e viver vidas extraordinárias em várias áreas. É uma ciência revolucionária, com
fortunas de investimento em pesquisa de ponta nessa área. As maiores universidades americanas, inclusive, são as pioneiras nesse estudo. Hoje a Europa também já tem vários estudos nessa área. Eu saí de uma carreira muito longa de executivo, advogado em multinacionais, quase 10 anos liderando times no Brasil inteiro nessa área. E passei por um processo de autoconhecimento onde eu percebi que o que eu fazia não estava me levando, não estava construindo a vida que eu gostaria de viver. Alguma coisa faltava. E eu passei por uma transição completa, estudei a psicologia positiva lá nos Estados Unidos com o professor Tal Ben-Shahar, professor que começou a popularizar esse assunto lá em Harvard. E hoje eu faço mestrado em psicologia positiva em Londres, já estou pré-inscrito para um processo de doutorado. E além disso, eu trouxe esse curso que o Tal Ben-Shahar desenvolveu nos Estados Unidos, do Robbins Institute, para o Brasil, e desenvolvo esse trabalho aqui hoje. Eu não avisei no começo, gente, aqui é só um ponto para que todo mundo saiba. Eu moro num sítio, estou no meu sítio agora, e de vez em quando a Bela e a Filó começam a latir aqui fora. Então, se vocês ouvirem um barulho de latido, eu não tenho muito o que fazer, porque elas realmente latem muito, tá bom? Bom, essa ciência então começou a fazer grandes estudos sobre o que vai bem no ser humano e ela começou a descobrir, na verdade ela trouxe uma resposta muito importante, que é a seguinte: muitas vezes a gente passa a vida inteira achando que aquele grande sonho que eu tenho para mim, para os meus filhos, que é felicidade, a gente passa a vida inteira acreditando que esse sonho de felicidade vem com alguma conquista externa. Então, felicidade é o prêmio que a gente talvez receba um dia por conseguir um bom emprego, por passar na boa faculdade, por crescer na carreira, por ser uma promoção, por ganhar dinheiro, por ficar rico ou famoso. E a gente passa muito tempo da nossa vida vivendo nessa grande correria, correndo atrás de construir mais, de ter mais, de trabalhar mais, quando a nossa verdadeira essência e as coisas importantes da vida vão ficando para trás. E essas grandes conquistas, por mais importantes que elas sejam, inclusive para o seu bem-estar, elas trazem sim um resultado de satisfação, mas que é passageiro, que é momentâneo. E a ciência descobriu então que existem comportamentos que nós podemos adotar, independentemente da nossa situação, para a gente começar a viver aqui e agora, hoje, mais feliz, independentemente da situação externa. Além disso, ela descobriu nesses estudos que a nossa fórmula está errada. A fórmula de que sucesso, resultado financeiro, fama, traz felicidade, está invertida. Na verdade, sabe-se hoje que pessoas mais felizes têm um grande diferencial competitivo. Elas se relacionam melhor, elas fazem networks mais sólidos, elas progridem mais na carreira, elas mantêm emprego, elas conseguem crescer mais e, inclusive, sabe-se que elas têm, em média, de 7 a 12% de maior remuneração de pessoas no mesmo nível que não reportam o nível de felicidade e bem-estar tão grande. Então, sabe-se hoje que e as empresas começaram a investir fortemente nisso porque percebeu-se que o resultado vem da felicidade e não o contrário. E para que isso seja sentido por você, para que isso fique claro, pensa no seguinte. Pensa no dia que você acordou de manhã, você estava se sentindo péssimo. O dia tinha se anunciado para ser um dia horroroso, tudo ia dar errado, você estava se sentindo feio, mau humor, dor de cabeça, e você foi para o trabalho que você não gosta, que as pessoas não se relacionam bem com você. Como é que você vai se sentir nesse trabalho e quanto você vai produzir nesse trabalho? E aí pensa do outro lado. Você acordou num dia bom, você está bem, feliz, cheio de energia, indo para um trabalho que você gosta, onde você se relaciona bem com as pessoas, sabendo que o que você faz lá tem sentido. Quanto você vai produzir? Faz sentido que, apenas respondendo essa pergunta, fica muito claro que no dia que você está bem, feliz, cheio de si, sabendo que você está fazendo algo que faz sentido, que tem propósito, você vai produzir naturalmente muito mais? Só que, curiosamente, as empresas até pouco tempo atrás achavam que felicidade era uma coisa para deixar em casa e resolver em casa. Aqui é para trabalhar e produzir, ponto. E a ciência descobriu, e as empresas estão descobrindo cada vez mais, que um grande diferencial competitivo é investir na felicidade das pessoas. E por isso que o curso de certificação em psicologia positiva do Instituto Robbins, que eu trouxe para o Brasil, é um curso baseado não no conhecimento, mas no conhecimento aplicado de uma forma que você consiga transformar a sua vida para, ao final do curso, na verdade, durante o curso, perceber que é possível
se tornar mais positivo, mais feliz, e aí sim começar a construir algo de melhor para sua vida, tá? Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta relacionada ao que é psicologia positiva, ao que é a ciência da felicidade, para a gente poder dar sequência? Fiquem à vontade, podem perguntar aqui do lado, tá? Ninguém? Alguém quer levantar a mão e fazer algum comentário? Deixa eu deixar um pequeno questionáriozinho para vocês aqui agora, só para saber a área de atuação de vocês, tá? Por 2 minutinhos. Então, qual é a sua área de atuação? Vamos responder aqui só para eu sentir qual é o grupo que eu tenho aqui, de qual área vocês estão vindo. Vários executivos, desenvolvimento humano, temos coaches e psicólogos. Executivo é o que mais tem. Olha que interessante. Interesse pessoal, pouca gente. Metade já votou. Vamos ver. Vamos esperar o resto das pessoas votarem aqui. Olha, executivo está dominando. Nós temos 43% de executivos já votando. 45% agora. Faltam só 7. Vamos lá, todo mundo respondendo. Mais de uma área? Sônia, boa pergunta. Marca a que você mais atua. Vai, vamos começar por aqui. Ok. Então, resultado da nossa pesquisa de hoje. 43% que estão aqui hoje são executivos. Olha que interessante. Eu vim do mundo executivo, migrei para a psicologia positiva exatamente por perceber que alguma coisa estava errada naquele modelo, e hoje boa parte do meu trabalho é levar esse conteúdo a executivos também. Depois nós temos 5% desenvolvimento humano, alguns psicólogos, outros coaches também. Deixa eu responder a pergunta que eu achei interessante aqui. Muito interessante, na verdade. 2 perguntas, tá? Vou responder 2 aqui que eu achei sensacionais. A primeira é do Álvaro. Grande amigo, uma pessoa que eu respeito demais, um profissional incrível. O Álvaro está dizendo o seguinte: meu grande receio é a gente definir qual é o limite entre a psicologia positiva e a autoajuda. Tá? Alguém já se pegou nesse dilema? Poxa, mas que história é essa de ciência da felicidade? Será que isso é sério? Né? Sua pergunta é ótima, Álvaro, e eu vou dizer o seguinte. Primeira coisa, em nenhum momento nós, quando a gente trabalha com a psicologia positiva, a gente está desprezando o conhecimento, a sabedoria que vem da autoajuda, tá? Então existem diversos livros de autoajuda que são extraordinários e muito positivos e inclusive podem gerar mudanças boas na vida de todo mundo, tá? Qual que é a diferença entre a psicologia positiva e a autoajuda? Basicamente são 2, tá? A primeira é a seguinte, e eu vou explicar isso contando uma história do Tal Ben-Shahar. Quando o Tal Ben-Shahar começou a ficar muito popular lá em Harvard, ele fazia entrevistas no mundo todo, o tempo inteiro. E toda entrevista que ele fazia, as pessoas perguntavam para ele, mas Tal, me conta, você que é um especialista em felicidade, qual é o segredo da felicidade? E o Tal nunca respondia. Até que um dia, lá em Boston, ele ficou cansado. E ele falou para a jornalista, tá bom, vai, todo mundo me pergunta essa história, então eu vou responder. Só que me desculpa, felicidade é uma coisa um pouco mais complexa. Então, infelizmente, felicidade não tem um segredo só. Ela tem 3. A repórter pegou o caderninho, ligou o gravador, se preparou para ter aquele furo jornalístico, e o Tal disse para ela o seguinte: o primeiro segredo para a felicidade é realidade. Ela anotou correndo, pegou o caderninho de novo, olhou para ele, ele falou: o segundo segredo, presta atenção, o segundo segredo é realidade. E o terceiro é realidade. Por que ele fez essa brincadeira? Para mostrar o seguinte: a psicologia positiva, diferente da autoajuda, ela é baseada na vida como ela é, que é feita de altos e baixos, de sobe e desce. Então, qualquer promessa de que você tem uma ferramenta, 7 hábitos, 5 comportamentos, sei lá, um segredo, para que a sua vida mude da água para o vinho completamente daqui, depois que você mudar esse comportamento, ela é provavelmente algo irreal. Né? A psicologia positiva trabalha com, dentro da realidade, do universo humano, da nossa biologia, da nossa neurobiologia, dos altos e baixos da vida, das vicissitudes da vida que vão continuar acontecendo, dentro disso, como é que eu posso criar comportamentos e me construir como alguém mais positivo. Tá? Primeira diferença, então,
A autoajuda geralmente ela é baseada em segredos e respostas milagrosas. A psicologia positiva em realidade. O que a gente pode fazer considerando a realidade? E a segunda diferença é que a autoajuda, via de regra, ela é baseada na experiência individual. Então, um executivo que fez um projeto muito interessante, que deu certo para a empresa dele, ele escreve um livro dizendo o que ele fez. E as pessoas podem tentar fazer isso na própria empresa, não quer dizer que vai dar certo, né? A experiência dele deu certo. O autor do livro O Segredo, possivelmente na experiência dele, a fórmula que ele ensina no livro deu certo para ele. Se tivesse dado certo para todo mundo no mundo, acho que a gente estava com o mundo resolvido, porque muita gente leu esse livro. Então, não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. A psicologia positiva, em contrapartida, ela é baseada em experiências empíricas muito robustas e sérias. Então, ela pesquisa, ainda mais hoje com o universo do Big Data, né? Eu não preciso fazer uma pesquisa com 30 pessoas, eu posso fazer com 3 milhões. Então, através de pesquisa, ela começa a medir exatamente o que deu certo, em que medida e para quais tipos, para quais pessoas. Tá? Então, a diferença é essa. E é claro que, assim como aconteceu com o coach, eu sei que tem alguns coaches aqui, muita gente traz esse assunto para o Brasil de um jeito um pouco superficial demais. Então, quando você começa a falar sobre esse assunto, ele parece um pouquinho de autoajuda, né? Quem aqui já está cansado de ouvir a expressão gratidão por aí, sabe disso. Gratidão é um termo que se banalizou. E a psicologia positiva sabe que gratidão, como conceito, é muito interessante, mas só interessante. Ela só se torna transformadora com a experiência. E existem ferramentas para você experimentar isso. Tá? Ficou claro para você, Álvaro? Respondi sua pergunta ou tem mais alguma coisa que surge na sua cabeça quando você pensa nisso? Ótimo. Então, Álvaro, é isso, tá? O discurso da psicologia positiva hoje em vários ambientes confunde muito com a autoajuda porque ele está muito superficial. A diferença é, na psicologia positiva não tem segredo, tem a vida como ela é, e tem pesquisas de ponta. Os estudos, inclusive, eu estou fazendo mestrado agora, e a dificuldade para você compreender o nível do detalhamento estatístico é impressionante, tá? Deixa eu responder uma outra pergunta aqui, da Jaqueline. Jaqueline, ela perguntou o seguinte: como a ciência da felicidade ajuda pessoas com depressão, uma vez esse estado é difícil ter um propósito? Sensacional sua pergunta, Jaqueline. E eu quero dizer o seguinte: na depressão, é muito difícil você construir qualquer coisa, né? A depressão é um estado onde você tem um véu cinza e você não vê a cor do sol, você não vê nada que existe de positivo ao seu redor. Então, é uma desesperança tremenda, é uma sensação, né, que só quem já teve para saber. Eu já passei por isso, então eu sei bem o que é. Alguém está perguntando aqui, pessoal, sobre a Jaqueline. O que a Jaqueline escreveu é isso. De que forma a psicologia positiva, a ciência da felicidade, ajuda pessoas em depressão. Tá? Então, a depressão tem é uma fase de desesperança total, difícil ver propósito, que parece que não vale a pena nem continuar vivendo, né? A depressão, inclusive, pode chegar a momentos até de pensamentos suicidas. O que se sabe sobre a depressão? Primeira coisa, existem alguns exercícios da psicologia positiva, por isso que tem que tomar cuidado e tem que ser estudado em detalhes antes de ensinar, alguns exercícios da psicologia positiva que não são bons para deprimidos. Por exemplo, existe um exercício de aplicação de gratidão. Ele é muito bom para quase todo mundo, mas não é recomendado para o deprimido. Porque o deprimido, ao tentar fazer esse exercício, ele vai ter tanta dificuldade de encontrar a gratidão que ele vai entrar num turbilhão de ruminação, de culpa, de se sentir pior ainda. Então, alguns exercícios da psicologia positiva não são aplicáveis ao indivíduo em depressão, por exemplo. Tem um outro estudo interessante sobre deprimido. O Babiak, exatamente ele. Ele fez um experimento que foi consistente no seguinte: ele pegou indivíduos em estado de depressão e tratou esses indivíduos em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo, só com remédio. O segundo grupo, com remédio e atividade física. E o terceiro grupo, só com atividade física. Tá? E eu sei que para pessoa em depressão, eu já tive depressão, eu sei que é muito difícil você tirar a pessoa da cama para fazer atividade física. Mas ele acompanhou esses indivíduos e conseguiram ter essas 3, então, tentativas de curar a depressão. Só exercício, exercício e remédio, e só remédio. Depois do experimento, depois de 30, 40 dias, o que o experimento mostrou é que os 3 grupos melhoraram num nível muito parecido. O do remédio, o do exercício e o dos 2, remédio mais exercício. O nível de cura, vamos dizer assim, de melhora,
foi muito parecido para os 3 grupos. Só que depois ele acompanhou 6 meses e 12 meses depois para perceber o nível de recorrência, de volta à sensação de depressão, aos sintomas de depressão. E aí foi avassalador. O que ele descobriu? As pessoas que tiveram tratamento com remédio e atividade física foram as que mais tiveram recorrência de sintomas de depressão. Quem se curou só com remédio teve um retorno muito grande. Quem teve um tratamento com remédio e atividade física teve um retorno um pouco melhor, mas também teve um grande número de retorno. E as pessoas que se trataram só com atividade física tiveram um nível baixíssimo, muito pequeno, de volta a sentir depressão. Né? Ele associa isso primeiro a mentalidade que você cria primeiro que o seu organismo gera em você, então o seu organismo tem a capacidade com atividade física de trazer essas substâncias que você precisa para a cura, e segundo, porque a pessoa que se esforça na atividade física para se curar, quando a cura acontece, ele percebe que ele pode. Puxa vida, eu consigo fazer isso, eu consigo me curar. Então, tem muito menos tendência da pessoa voltar a ter depressão. Tá? Esse é um dos experimentos, tem vários. E hoje, ficou claro, Jaqueline? Respondi um pouquinho a sua pergunta? Ainda vou continuar sobre ela. Mas o que acontece é o seguinte, a psicologia positiva, ela tem só 20 e pouquinhos anos, tá? Ela tem 22 anos. Então, ela é muito recente. E o foco dela até agora tem sido em tirar as pessoas da média e levá-la para cima. Tá? Então a psicologia tradicional foca em pegar as pessoas que estão doentes lá muito abaixo da média e trazer para a média. A psicologia positiva tem, ninguém quer viver na média, ninguém quer ter um casamento mono ou uma vida pouco produtiva. Eu quero produzir muito, eu quero ter um casamento maravilhoso. Então a psicologia positiva estuda essas pessoas que têm essa vida maravilhosa para me ensinar a fazer isso também. Tá? Até então, o esforço da psicologia positiva tem sido para isso. Isso está mudando. No meu mestrado eu estou aprendendo agora o que a gente já está chamando de psicologia positiva 2.0, que é quais são as intervenções da psicologia positiva que podem sim afetar positivamente pessoas em estado de doença, ansiedade crônica e outras desordens comportamentais e psicológicas. Tá? Então, muita coisa vai surgir nessa área. Tá bom? Maravilha. Então, Jaqueline está respondida. Tudo bem então, pessoal? Vamos continuar? Deixa eu ver. Tem uma pergunta que chegou para mim aqui. Uma pergunta que o Gustavo fez aqui, que é a seguinte: peso da tecnologia. Essa pergunta é interessantíssima. Ele colocou o seguinte, eu vou perguntar essa também, para depois a gente seguir, tá? Qual é o peso da tecnologia e da informação e como que isso nos distancia da felicidade? Viver a vida de outro, trazendo frustração para a sua própria vida, está virando rotina. Muito legal, Gustavo. Olha, tem vários estudos hoje sobre tecnologia, tá? Tecnologia virou um instrumento de gratificação imediata, né? O tempo inteiro a gente está com o celular na mão, a gente não consegue soltar esse negócio. Vários estudos estão chegando hoje que mostram que ele é muito prejudicial para nosso nível de felicidade. Importante que se saiba o seguinte, que eu perdi onde eu estava aqui. Importante que se saiba o seguinte, geralmente, com a tecnologia, a gente acaba criando um hábito de comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Então a gente fica sempre olhando para a vida do outro e fala, puxa, por que eu fiz as coisas erradas? Por que eu não sou tão feliz quanto ele? Por que eu não estou lá? Comparando, achando que ele chegou lá de repente, né? Que ele não passou pelas mesmas coisas que a gente passa. E aí entra uma coisa interessante, Gustavo, e você me trazendo essa pergunta, você já me ajuda com a próxima etapa do nosso webinário, que é o seguinte: a psicologia positiva estuda o chamado paradoxo da felicidade. Sabe o que é isso? Olha que interessante. As pessoas que têm uma visão muito rígida sobre o que é felicidade e que desesperadamente querem chegar lá, geralmente são as pessoas que mais se comparam socialmente, que mais se frustram e que menos conseguem ter experiências felizes. É um grande paradoxo. Quem mais quer, menos tem. Olha que coisa louca. E o Tal Ben-Shahar explica isso de um jeito muito legal. Ele fala o seguinte, mais ou menos é o seguinte: imagina que a felicidade é o sol, é onde está todo o calor, toda a luz.
Só que você não vai conseguir chegar no Sol e, pelo contrário, você não consegue nem admirar e conhecer o Sol totalmente. Só de olhar para o Sol por algum tempo, você tem que desviar o olho. A gente não consegue aprender ou chegar nessa experiência do Sol. Então, o que o Tal Ben-Shahar diz? Que a forma de construir mais felicidade não é direta, é indireta. Você não constrói felicidade buscando felicidade. Você constrói felicidade agindo, não com pensamento positivo, mas com ação positiva em cada um dos componentes de uma vida mais feliz. Então, pensando nisso, a psicologia positiva desenvolveu modelos de felicidade, explicando quais são os componentes de uma vida mais feliz. Existem vários modelos. O principal, que é o que eu vou falar aqui, é o modelo PERMA. Tá? Deixa eu tentar dividir essa imagem com vocês, só para vocês poderem acompanhá-la comigo aqui. Eu vou dividir. Me confirmem, por favor, se vocês estão conseguindo ver esta imagem. Todo mundo consegue ver o meu PowerPoint aqui na tela? Espera lá que agora eu não estou vendo vocês. Só um minutinho. Ok, então todo mundo está vendo esse PowerPoint. Deixa eu ampliar ele um pouquinho, que está muito pequenininho. Peraí. Bom, qual que é o modelo PERMA, então, do Martin Seligman? Ele diz o seguinte, assim como o Tal Ben-Shahar, ele diz que buscar felicidade em linhas diretas não vai acontecer, vai gerar só frustração. A forma, então, de construir mais felicidade tem a ver com trabalhar em cada um dos seus componentes. E para o Martin Seligman, são 6 componentes. Emoções positivas ou positividade, engajamento, relacionamentos positivos, propósito, senso de realização e conquista e vitalidade. Todo mundo conseguiu olhar a imagem e conseguiu anotar? Não? Epa, tô pera lá, deixa eu tentar dividir a tela de novo. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu dividir a tela mais uma vez. E agora? Agora vocês conseguem ver a imagem? Então vamos fazer o seguinte. Apenas cores. Então vamos fazer o seguinte, eu tô desligando aqui a divisão de tela. Prometo que vamos fazer o seguinte, eu vou mandar essa imagem para vocês no e-mail, pode ser? Eu mando um e-mail até amanhã no máximo, falando desse webinário, e aí eu mando para todo mundo a imagem com os componentes, tá? Pode ser assim? Mas, deixa eu repetir então para vocês anotarem. São 6 componentes de uma vida mais feliz, segundo o modelo PERMA do Martin Seligman. Primeiro componente, emoções positivas. Segundo componente, engajamento ou flow, que é um conceito muito comum, muito falado hoje em dia. Terceiro componente, relacionamentos positivos. Quarto componente, senso de sentido e propósito. Quinto, senso de realização e conquista. E sexto, vitalidade. A Sônia fez uma pergunta aqui e colocou, pera lá, são 6 ou 5 componentes? Bem interessante essa pergunta, Sônia. Na verdade, são 5, PERMA, tá? Emoções positivas, engajamento, relacionamentos positivos, sentido e propósito e senso de realização e conquista. Alguns autores têm trazido o PERMA-V, que é vitalidade. E isso foi feito depois que o Tal Ben-Shahar criou o modelo SPIRE, porque o modelo SPIRE mostra que nenhum desses componentes acontece se você primeiro não tiver uma relação com o seu próprio corpo positiva, na saúde física, mental, né, emocional. Então, como o corpo faz parte desse processo como um todo, alguns autores já trazem vitalidade como parte do PERMA. Tá? O Martin Seligman não traz isso no livro dele. Ele menciona o corpo, menciona a saúde física, mas ele não traz o V. Tá? Então, oficialmente é PERMA, 5 itens. Eu trago vitalidade porque, para mim, não faz o menor sentido a gente pensar apenas nos outros componentes sem pensar no cuidado com o corpo também primeiro. Tá bom? Fez sentido? Boa, Sônia, boa pergunta. O modelo é do Seligman e ele menciona, sim, vitalidade dentro
da discussão sobre esse assunto, tá? Mas ele não trouxe no livro dele ainda. Já tem alguns artigos que ele fala sobre a questão corporal, mas não mas não tem o V dentro do modelo dele, tá? Então isso é uma questão que ainda não está validada na biografia dele, tá bom? Eu já vi discursos dele onde ele fala isso, palestras, mas ainda não tem na biografia, tá bom? Então, quer seguir da forma original? PERMA. Vitalidade é um outro item que foi incluído para trazer essa questão do corpo, tá bom? Bom, vamos falar de cada um desses componentes então. O primeiro componente é o mais simples e está muito baseado, muito alinhado com a própria definição de felicidade da Sônia Lyubomirsky. A Sônia Lyubomirsky fala o seguinte, que felicidade é o conjunto de emoções positivas e da percepção que a vida vale a pena, que a vida é boa. Então, felicidade tem dois elementos. Primeiro, um elemento de sensações, eu me sinto bem. Segundo elemento é o elemento cognitivo. Eu avalio bem minha vida. Eu olho para minha vida e falo, puxa vida, minha vida vale a pena. Tá? Positividade, o P do PERMA, emoções positivas, é o primeiro elemento. Então, quanto mais eu sinto emoções positivas e menos eu sinto emoções negativas, mais feliz eu tendo a ser. Tá? Então, a ideia é, durante um dia meu, quanto tempo eu estou passando sentindo emoções ruins, quanto tempo eu estou passando emoções boas, essa balança vai me trazer mais felicidade. Tá? Não no próximo webinário, mas no da outra semana, eu vou trazer exercícios para você elevar a positividade. Tá? Então, existem para cada um desses itens, existem estudos, intervenções capazes de construir, de aumentar cada um desses itens. Tá? Então, positividade, emoções positivas é um dos principais e existem ferramentas para isso, para você elevar o seu nível de positividade. Todo mundo já ouviu alguma vez na vida, né? Você precisa ser mais positivo. Existem formas de você fazer isso, tá? Que não está relacionada a pensar positivo. Pensar positivo é algo quase inócuo. O que você pode fazer é agir positivo, se comportar de forma positiva, claro, começando pelo pensamento. Mas só o pensamento positivo não vai trazer mais positividade. Me acompanhe não na semana que vem, na próxima, que eu vou trazer algumas ferramentas para a gente trabalhar em como elevar nosso nível de positividade e de emoções positivas. Tá bom? Tudo bem? Esse primeiro ponto? Ok. Próximo item do PERMA é o E, de engajamento. Tá? Engajamento também é chamado, é dito por alguns como flow. Inclusive, flow é o estudo do Mihaly Csikszentmihalyi, que é o autor que se juntou com o Tal Ben-Shahar quando a psicologia positiva se iniciou. Tá? O que é engajamento? Todo mundo já passou por isso, todo mundo já viveu experiências de flow e durante a nossa vida a gente passa por isso. Sabe aquele momento onde você está fazendo alguma coisa, que você está tão entretido, tão focado, que horas passam, e quando você olha no relógio, depois que a atividade acabou, você fala, caramba, já estou fazendo isso faz 4, 5 horas e nem vi o tempo passar. E geralmente, quando isso termina, você está com vontade de ir no banheiro e com fome. A gente basicamente esquece da nossa própria vida naquele momento, de tão focado e tão entretidos que nós estamos. Segundo a doutrina, né, o Martin Seligman, o Csikszentmihalyi e outros, quando você está vivendo nesses momentos, você está vivendo no seu ponto máximo de otimismo, de positividade, de criatividade, até porque as perturbações que nos assolam do lado negativo somem nesse momento de flow. Tá? Todos nós vivemos momentos de flow. E eu vou trazer um webinário só sobre isso também. Mas, basicamente, quando é que a gente vive em flow? A gente vive em flow quando a gente está fazendo alguma coisa que dentro de uma tríade. A primeiro item dessa tríade é estou fazendo algo que eu adoro fazer. Segundo passo, estou fazendo algo que exige de mim o uso das minhas maiores fortalezas. E terceiro, estou fazendo algo que me traz um senso de sentido e propósito. Quando eu junto essas três coisas, eu tenho uma tendência absurda de viver em flow. E quando eu vivo em flow, quanto mais tempo de flow eu viver num dia, mais bem-estar eu vou ter. Tá? O curioso é que na nossa história de vida, a gente sempre aprendeu a focar muito mais naquilo que a gente não faz bem feito. Então, eu não era bom em química e física na escola, eu não podia estudar história e geografia que eu adorava. Eu tinha que tentar estudar para tentar passar naquelas matérias que eu não ia bem. Né? A avaliação de desempenho de empresa geralmente é focada em contar o que você não faz bem. Então a gente às vezes passa muito mais tempo tentando corrigir um defeito do que trabalhar com potencial. E sabe-se hoje, quando você vive, você trabalha focado naquilo que você faz de melhor e que você gosta de fazer,
e que te dá sentido, você vive bem-estar muito maior. A ideia aqui, então, é encontrar esses pontos de intersecção. O que eu faço muito bem? O que eu faço que eu gosto e me traz sentido? Existe um teste na internet, é o VIA Character Strengths, tem em português também, onde vale a pena você fazer, porque ele vai te mostrar quais são as suas fortalezas. A gente chama de forças de caráter. É um teste desenvolvido por um grupo de estudos liderado pela Martin Seligman, que mostra exatamente isso, das 24 fortalezas humanas, em que ordem elas respondem, elas atuam em você. Deixa eu passar, tem pessoas me pedindo aqui o nome desse teste. Deixa eu pegar aqui o nome bem direitinho para passar para todos vocês. Eu vou passar, na verdade, já o link, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil de todo mundo fazer. Vale muito a pena fazer esse teste. Ele traz as forças de caráter num nível muito detalhado e vai mostrar para você em que ordem cada uma dessas forças atua na sua vida. Todos nós temos as 24, tá bom? Mas aí existe uma ordem específica delas. Eu estou passando para vocês aqui agora. Todo mundo recebeu aí? Enviei aqui agora no grupo, no webinário, e eu vou também enviar no e-mail. Tem um pedido aqui da Jaqueline. Tá. Eu vou enviar também por e-mail para todo mundo esse. Deixa eu anotar aqui. Então eu preciso mandar foto do PERMA e preciso mandar para vocês também o link do teste. Foto do PERMA. Envia. Então no e-mail que eu vou mandar amanhã para vocês, eu vou passar o teste de fortalezas, tá bom? Interessante esse teste de fortalezas pelo seguinte, inclusive nos maiores defeitos que a gente tem, geralmente tem uma fortaleza falando alto. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, que para mim foi bem triste e marcante, né? Eu que estudo essa área, o processo é constante de crescimento nessa área. E eu tenho 3 filhos pequenos, 3 homens. O mais velho tem 4 anos, o mais novo acabou de fazer 1. E o mais velho é uma criança muito emotiva. Ele chora. E por algum tempo, sem querer, a gente começou meio que rotulá-lo de chorão, filho. Para de chorar, chorão o tempo todo. E um dia eu fui para a escola. Eu faço um projeto na escola dele de educação socioemocional para as professoras. E eu estava na escola e a professora veio falar comigo: Henrique, você não sabe o que está acontecendo. Desde que o Antônio, que é meu segundo filho, começou na escola, já tinha alguns meses já. Desde que o Antônio começou na escola, todo dia, na hora do intervalo, o João sai correndo da sala, passa embaixo da perna da professora, corre lá para fora, vai no local do intervalo e pergunta para a professora do irmãozinho dele: tia, o Antônio já comeu o lanchinho dele? Ele tomou todo o suco? Todo santo dia ele faz isso. E por mais simples que isso possa parecer, por que isso foi marcante para mim? Porque eu, estudioso dessa área, estava em casa rotulando meu filho por um defeito que ele demonstrava, que era de ser emotivo demais e de chorar demais. Mas, na verdade, o que está muito forte nele é a maior força que ele tem, que é amor. Que, inclusive, é a mesma que eu tenho e que minha esposa tem. Então, a força amor nele é tão grande que ele ainda não sabe lidar com ela. E, às vezes, ele acaba se exaltando no aspecto emocional, chora demais, mas é uma baita fortaleza. Ao invés de eu tentar reprimir essa fortaleza, rotulando ele de chorão, como é que eu exploro o bem dessa fortaleza e ensino, aos poucos, faço com que ele aprenda a lidar melhor com o negativo dessa fortaleza. Tá? Então, eu que estou mergulhado no estudo da felicidade, passo por isso. Imagina no nosso dia a dia, na correria, né? Todo mundo que é pai aqui sabe como é difícil você lidar com tudo que acontece na relação com o filho, mas essa visão apreciativa, caramba, não é que ele é chorão, é que ele tem uma fortaleza tão linda que eu preciso ensiná-lo a usar isso para o bem, mas aprender a equilibrar um pouquinho nos aspectos negativos dessa fortaleza. Então, façam o teste, conheçam as fortalezas de vocês e vai ter um próximo webinário meu para falar especificamente sobre flow, tá bom? Bom, emoções positivas, flow. Próximo componente de uma vida mais feliz, segundo Martin Seligman, os relacionamentos. Tá? Esse não tem para ninguém. Né? É a cereja do bolo em qualquer estudo. Sabe-se que relacionamentos positivos prescrevem uma vida mais feliz. Quanto mais positivos, não precisam ser muitos, mas quanto mais positivos forem os nossos relacionamentos, mais felizes e melhor vai ser a nossa vida. A vida em comunidade
é positiva para o ser humano em todos os níveis e de várias formas. Então, quem constrói relacionamentos positivos ao longo da vida tem menos propensão de ter Alzheimer, tem menos propensão à doença cardíaca, vive mais tempo, longevidade aumenta, então é muito positivo. E o problema disso é que, como seres humanos, a gente gostaria de pensar que existe uma solução mágica, né? Porque o relacionamento é difícil, é para a vida inteira, dá trabalho. A pergunta teve uma pergunta aqui do Gustavo sobre o uso de celular, né? Quantas vezes por dia você está na frente da pessoa que você mais ama no mundo e você está falando com ela? Oi, amor, tô te ouvindo. Quantas vezes por dia? Você é daqueles que vai dormir com o celular do lado do criado mudo e ao invés de compartilhar o seu dia com o seu parceiro, você prefere ficar respondendo e-mail, né? Lembra? Não é pensamento positivo, mas são condutas positivas que mudam a sua vida. Então, se relacionamento é tão fundamental para o seu bem-estar, e eu não preciso nem ensinar isso aqui, isso todo mundo sabe. O que você está fazendo, o que você quer parar de fazer hoje? O que você quer começar a fazer um pouquinho todo dia para construir relacionamentos mais positivos na sua vida pessoal e profissional? Então, pensa nisso. Eu também quero fazer um webinar específico sobre relacionamentos, mas se eu não conseguir, eu tenho alguns cursos online que falam sobre isso também, tá bom? Bom, próximo. Emoções positivas, engajamento, relacionamentos. O próximo é propósito. E propósito é interessante, né? Porque eu lembro quando eu era moleque, bem uns 14, 15 anos, eu cheguei para meus pais e disse com toda a certeza e convicção do mundo: pai, encontrei meu propósito. Eu quero ser poeta. Virei advogado. Que propósito, filho? Para com essa frescura. Vai estudar, vai trabalhar, vai passar fome. E aí fui fazer direito porque me disseram que eu ia ler muito, então era meio parecido com poesia. Vê se pode. Mas olha que interessante. Lá atrás, na minha geração, na geração dos meus pais, propósito era a última coisa que eu ia pensar. Mesmo meu pai e minha mãe sonhando que eu fosse a pessoa mais feliz do mundo, para eles a fórmula de felicidade era: seja advogado, ganhe dinheiro, arrume um bom emprego, fique rico. E aí você vai ser feliz. Aí você vai ter propósito, aí você escreve sua poesia. O que a ciência tem descoberto é que pessoas que têm um senso de propósito muito claro, elas são mais resilientes, elas desviam, elas erram, batem, não conseguem chegar, elas desviam, elas mudam o curso. Se você não sabe para onde você está indo, já dizia Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, pessoas com senso de propósito, sabendo para o que elas fazem todos os dias, no japonês com Ikigai, sabendo por que eu acordo todo dia de manhã, sentem muito mais bem-estar ao longo da vida. São mais resilientes, são mais criativas frente às adversidades e vão mais longe. Cuidado só com o seguinte, da mesma forma que gratidão virou modinha, propósito também. E muita gente trabalha com propósito como sendo algo gigante. Então, pessoas que têm propósito têm que abrir mão de tudo, têm que resolver fazer o mundo feliz e ajudar o mundo. Para com isso, isso é uma ditadura maluca. Algumas pessoas, como a Maria Teresa de Calcutá, talvez encontrem um propósito tão grande assim. Mas o propósito pode ser muito mais básico, muito mais simples, né? Eu sei por que eu acordo todo dia de manhã quando eu vejo meus filhos, né? Eu sei por que eu trabalho com psicologia positiva. Talvez não seja porque o meu grande sonho, meu objetivo de vida é fazer o mundo um mundo mais feliz. Talvez seja porque eu quero ser para os meus filhos o melhor pai que eu posso ser. E o melhor pai que eu posso ser só vai acontecer quando eu trabalhar com alguma coisa que eu amo, me conectando com pessoas que eu gosto, estudando uma ciência que eu adoro estudar e fazendo as coisas que eu gosto. Mostrando para eles que trabalho é uma delícia e não uma coisa infernal, que é o que eu fazia no meu tempo de executivo. Faz sentido? Querem colocar alguma ponderação aqui? Propósito não tem que ser algo gigantesco, impossível de realizar. Podem ser coisas simples, tá? Bem simples. O meu propósito, por exemplo, é exatamente esse. Quando eu coloco o meu mural aqui, eu tenho meu propósito. É ser o melhor pai que eu posso ser. Para ser o melhor pai que eu posso ser, eu decido desligar o celular quando eu saio daqui hoje para ficar com os meus filhos. Eu decido não levar o celular para o quarto. Eu decido todos os dias ter momentos de flow, brincando e dançando com os meus meninos. Eu decido participar dos eventos da escola. E eu decido trabalhar com uma coisa que eu amo, para eles verem que trabalho é uma delícia, é gostoso, vale a pena. Tá? Então, isso é importante. Cuidado com a ditadura do propósito. Tá? Bom, emoções positivas, engajamento, relacionamento, senso de propósito. E agora, achievement, que é o senso de realização e conquista. Veja,
A ciência sabe que apenas realizar não traz felicidade, traz emoções passageiras, né? Então, felicidade é muito mais constante, muito mais amplo do que isso. Ao mesmo tempo, se você olha para o seu passado e não valoriza a sua história, não percebe que você cresceu, e se você olha para o seu futuro com desesperança, você não vai ter bem-estar. Então, algo muito importante em relação ao bem-estar e felicidade é você decidir assumir as rédeas da autoria da sua história e contar a verdadeira história positiva da sua vida. Pensa de onde você veio e tá bom, você fez várias escolhas erradas. Eu podia ter escolhido psicologia quando eu fiz faculdade aos 17 anos, eu fui entrar na psicologia positiva aos 37. Tá tudo bem. Eu podia olhar para minha história julgando e criticando tudo que eu não fiz ou tudo que eu errei. Eu prefiro olhar para minha história e contar a história mais positiva que eu tenho da minha vida. E aí eu percebo, puxa vida, tudo que eu passei, inclusive os erros de escolha, fizeram eu estar aqui em Antonina hoje, morando aqui com a Bela e a Filó latindo aqui fora, com os meus 3 meninos e com a Manu chegando do fórum daqui a pouco. Tudo que eu fiz serviu para construir o meu melhor, que eu estou vivendo hoje. Então, atenção para contar a sua história de um jeito que seja positivo, tem várias ferramentas para isso, eu posso passar para vocês. E, em seguida, respeitar seus talentos, suas capacidades, ter um objetivo, um propósito, acreditando e tendo esperança que você pode construir esse caminho. E aí tem vários exercícios, inclusive alguns pesquisados da própria autoajuda, de como é que você se torna mais produtivo, como é que você divide esse sonho grande em pequenas ações concretas e realiza mais. Quanto mais você realiza coisas pequenas e celebra essas realizações, mais você se sente capaz, mais sua autoestima muda e, portanto, seu bem-estar muda junto. Tá bom? Faz sentido? Esses são os 5 elementos originais, componentes originais de uma vida mais feliz, para você fugir do paradoxo da felicidade e começar a construir mais felicidade hoje na sua vida. O sexto, de novo, como a Sônia colocou aqui, que não é validado pelo Martin Seligman, mas tem sido trazido o tempo todo, vitalidade é como é que você faz isso sem esquecer do seu corpo. E para isso, você precisa dormir bem, se alimentar bem e se movimentar o máximo possível, porque o corpo precisa disso. Tá? Então são esses 5/6 componentes. Tá? Ficou claro até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, comentário? A gente está chegando nos nossos 50 minutos de call, então eu queria responder um pouco de pergunta aqui e depois convidar para quem quiser ficar, eu vou apresentar aqui uma forma de iniciar o estudo da psicologia positiva através com o Robin Institute, de um jeito diferenciado para quem está aqui. Então, primeiro perguntas, depois eu abro essa próxima etapa. Boa pergunta, Marcelo. Felicidade é hereditária? Ótima pergunta. E eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso. Quantos por cento da nossa felicidade é decorrente do ambiente? Puxa, se eu fosse morar na praia, aí sim eu ia ser feliz. As respostas eu vou dar agora. Estudos indicam que mais ou menos 50% da nossa felicidade, do nosso bem-estar, é associado à genética. Mais ou menos 50%. A gente acha que muito da nossa felicidade tem a ver com o ambiente. Sabe-se hoje que só 10%. Então, se eu trabalho na empresa XYZ, 10% só. Claro que isso muda em condições extremas, tá? Uma empresa que te assedia moralmente ou uma criança que mora numa zona de guerra, ela vai ser impactada pelo ambiente muito mais do que 10%. Mas, via de regra, 50% é sim hereditário, 10% tem a ver com o ambiente, 40% nossas escolhas e ações. Tá? Então, a gente, ao invés de dar muito valor para a genética, puxa, 50%? Não, não, não. Você tem 40% de ação concreta. E o ambiente é só 10%. Então, não quer dizer que mudando de emprego amanhã está tudo resolvido. Não, 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 não. Você pode construir felicidade com comportamentos aonde quer que você esteja. Tá? Você perguntou aqui, né, Álvaro, questão de constelações familiares. Eu já fiz o processo, não conheço e nunca estudei, então eu não consigo fazer uma conexão técnica sobre de que forma isso ajuda. Eu gosto de várias coisas, então não é porque eu trabalho com a ciência e estou me tornando um cientista nessa área cada vez mais, me aprofundando cada vez mais, não é por isso que eu ignoro outras coisas que funcionam. Então eu sei que constelações familiares ajudam muito, mas eu não sei conectar isso com a ciência, tá? Outra pergunta aqui, muito boa, Sabrina. Quais livros, artigos, sites eu indicaria para aprofundar o estudo da psicologia positiva? Sabrina, tem um monte de coisa, tá?
Eu vou te dar essas dicas, mas eu vou pedir para que, se você puder, fique até o final do call, que eu vou oferecer um caminho aqui que tem a ver com o instituto que eu represento no Brasil, tá? Tem um monte de livro, tem um monte de artigo, tem muita coisa chegando agora no português, a maioria não está traduzida ainda, mas agora tem muita coisa chegando. Então tem bastante coisa e vários lugares para você começar. Quando eu te mandar o e-mail do final do webinar agora, amanhã, me responde que eu te passo uma lista de livros, tá? Só quero te fazer o seguinte alerta. Cuidado com mais conhecimento, tá? Claro, conhecimento é sempre bom, nunca é ruim. Mas, muitas vezes, a gente acaba... Eu quero me descobrir, eu quero ser mais feliz. Então, eu saio procurando livros e mais conhecimentos e eu acabo criando mais confusão ainda. Tem uma história do Michelangelo e da estátua de Davi, que eu gosto de contar sempre. Dizem que o Michelangelo, quando ele fez a estátua de Davi, ele foi procurado por um grande fã dele. E o fã chegou e falou: Michelangelo, como é que você conseguiu colocar tanta beleza, tanta magia, tanta arte, tanta sexualidade, tanto mistério numa estátua, nessa estátua de Davi? O Michelangelo olha para o sujeito como se ele fosse um grande idiota e fala: colocar? Mas eu não coloquei nada na estátua. Tudo que eu fiz foi achar uma pedra bem grande e bem devagar, uma marteladinha de cada vez, eu fui tirando o excesso. Sabrina, o autoconhecimento não tem a ver com mais conhecimento. Tem a ver com você tirar todo o excesso, todas as vozes que você tem ouvido, que estão te levando a fazer ou escolher coisas que não têm a ver com a sua verdadeira essência. E você começar a encontrar qual é a sua estátua, qual é a sua essência, qual o seu eu autêntico, o que quer nascer, tá? Então, leitura, conhecimento é muito importante. Eu te passo um monte de coisa, pode mandar um e-mail que eu te passo tudo isso. Mas eu recomendo que você faça algum tipo de trabalho que envolva um processo muito mais de autoconhecimento mesmo profundo do que apenas mais conhecimento, que geralmente leva a uma grande confusão, tá bom? Bom, mais alguma pergunta por aqui? Tranquilo, posso seguir? Então tá. Então, bom, o que eu falei no começo, né? Eu trabalho com transformação positiva. O meu grande objetivo de vida profissional é transformar positivamente pessoas e organizações através da aplicação científica da psicologia positiva. Faço isso em empresas, escolas, órgãos públicos e com indivíduos também. E uma coisa que eu fiz, um sonho que eu realizei alguns anos atrás, foi o de trazer para o Brasil o mesmo curso que eu fiz nos Estados Unidos, uma formação de 9 meses em psicologia positiva. Nós temos 4, 5 pessoas aqui hoje participando do qual que estão fazendo essa formação. É uma formação transformadora, ela foi criada pelo Tal Ben-Shahar, professor lá de Harvard, e ele criou a formação pensando no seguinte: a psicologia positiva não é conceitual, ela é prática, ela exige ação. Então eu preciso fazer um curso onde a pessoa aprenda, seja cobrada a agir, compartilhe com outras pessoas num ambiente seguro, para que a transformação vá acontecendo progressivamente. Fiz esse curso, foi o curso que me fez escolher essa área, eu mudei minha vida depois disso, e aí eu consegui, quando eu entrei no mestrado, eu consegui autorização para trazê-lo para o Brasil. Traduzi o curso inteiro, foi um trabalho titânico, e a primeira turma rodou agora, está rodando, começou em março, a gente tem a próxima imersão com a Maria Siroá no final de novembro, no começo de novembro, e nós decidimos lançar a segunda turma esse ano. Então a segunda turma começa em setembro e ela vai até junho do ano que vem, com 2 imersões transformadoras, com presença de professores americanos, inclusive. Né? Então, esse é o curso que eu trouxe para cá, Certificado Internacional em Psicologia Positiva. Eu vou passar isso por e-mail para vocês amanhã. Quem se interessar pelo curso, a gente ainda tem algumas poucas vagas para a próxima turma, então é só me chamar. Mas eu quero fazer o seguinte convite. Esse curso, ele é um curso que envolve um investimento relativamente alto, muito menor do que eu tive, né? Porque eu fui para os Estados Unidos fazer o curso, morei lá, estudei lá, então foi muito mais caro. Aqui no Brasil agora é um curso de 9 meses, então envolve uma dedicação muito grande, investimento alto, mas o módulo introdutório, o módulo 1 desse curso, que é o módulo de 5 semanas, com aulas online, entrevistas com grandes autoridades da área, como o Tal Ben-Shahar, como a Barbara Fredrickson e outros, esse curso ele é disponível como um curso sozinho. Então, você pode fazer esse curso introdutório, você vai aprender muito sobre esse conteúdo, e aí, se você quiser ir além, você pode fazer o curso de 9 meses, e aí você debita o valor desse curso da formação total. Tá? Esse curso nos Estados Unidos está 500 ou 590 dólares. Tá? Aqui no Brasil ele sai por 1.290. Mas para quem está no webinário hoje, esse curso, deixa eu abrir aqui porque eu
Para quem está no webinário hoje, esse curso introdutório de 5 semanas, ele está saindo por 10 parcelas iguais de apenas R$ 79. Tá? Então, se você se inscrever hoje, tem que ser hoje porque o voucher não passa mais, não dura mais do que isso. Eu vou colocar aqui do ladinho qual é o link para inscrição. Se você se inscrever hoje, neste link aqui, todo mundo conseguiu ver o link? bit.ly.intro. Nesse link, e usar o voucher que está aqui, espera lá, ó, vou passar de novo, tá? Tá todo mundo dizendo que não está recebendo aqui, eu já entendi por quê. Se você clicar neste link aqui que eu mandei agora, todo mundo recebeu um link agora aí, certo? Ótimo. Então, clicando nesse link e incluindo, você vai fazer um cadastro no site, cadastro normal de compra online, e você incluindo este voucher aqui, você, ao invés de pagar 1.290, então 10 parcelas de 129, você vai pagar 10,79, tá? Fica por 790, tá bom? O Álvaro está fazendo uma pós fantástica que tem lá no Rio Grande do Sul, muito legal essa pós também. Eu acho que a única diferença que eu digo entre as duas é que a certificação do Robin ela é baseada nesse processo espiral de prática, tá? Mas eu acho que essa formação deve ser incrível lá também. Não acho que eu provavelmente vou fazer também. Eu só não faço agora porque o mestrado não permite, tá? Então, para quem quiser começar a conhecer esse conteúdo, eu recomendo fortemente 10 parcelas de 79, amanhã já não é mais isso, amanhã já vai ser 10 de 129, tá? Você faz um curso introdutório de 5 semanas, conhece o conteúdo, se quiser, a gente quiser fazer a formação de 9 meses inteira, você pode fazer, a gente desconta o valor pago nessa formação, porque é o primeiro módulo dessa formação, tá bom? Então esse é o convite que eu faço para vocês. Amanhã eu vou passar um e-mail com a imagem do PERMA, com o teste via para vocês. Deixa eu passar o teste via de novo, porque ele não chegou para vocês antes, né? Eu vou passar no e-mail, tá? Vou passar o teste via. E estou à disposição aqui de vocês para responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida ou tratar de algum outro assunto. A gente tem mais uns 10 minutinhos da psicologia positiva que vocês possam se interessar. Pode ser feito pagamento com boleto, sim. Na verdade, Sônia, com boleto, eu acho que só dá para fazer à vista, tá? Então, eu acho que só dá para fazer à vista no boleto. Com boleto, eu acho que só pode fazer à vista. Eu acho que com parcelado é só no cartão de crédito. Eu realmente não conheço essa parte de financeira, mas eu acredito que parcelado só no crédito. Não, Gabriela, o curso online, ele é aberto, tá? Então você recebe. A gente recomenda que você faça em 5 semanas. Cada semana tem 2 aulas e 2 entrevistas e mais um material de apoio e de estudo, tá? Então, a ideia é que você faça 2 aulas por semana e termine o curso em 5 semanas. Mas ele vai ficar aberto para você por pelo menos 4 meses. Então, você pode fazer quando você quiser, tá? Esse curso é totalmente livre, tá? Quando você decidir fazer o certificado completo de 9 meses, e esse sim é o que eu digo que é a grande transformação, esse sim envolve estar presente, esse sim é liberado devagar, tá? Mas depois que ele é liberado, você tem 9 meses para fazer. Ficou claro? Outra coisa, esse webinário de hoje está gravado, então eu também vou mandar para vocês um link para que vocês possam assistir. E para quem gostou, eu faço um pedido maior do mundo, que é compartilha. Compartilha com mais pessoas para poder levar esse assunto para mais gente, tá? Então vocês me ajudam muito se puderem compartilhar, tá bom? Eu vou colocar aqui também o site do Instituto Robin Brasil, tá? Esse é o nosso site, onde todos os cursos, inclusive o certificado internacional, estão listados, tá? Para vocês já conhecerem. E esse é o meu site pessoal, para quem tem vontade de levar o conteúdo, a psicologia positiva, para sua empresa, para a escola. Se você é pai e mãe e gostaria que a sua escola, a escola dos seus filhos, fosse mais focada nessa questão de comportamentos socioemocionais, eu faço bastante trabalho assim também, vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Estou aqui por mais 5, 10 minutinhos para responder perguntas e comentários. Além disso, eu estou aqui para agradecer de coração vocês terem participado, todos que voltaram para o meu webinário, por terem ficado até agora. O próximo webinário, não esqueçam que eu vou estar aqui junto com a Maria Ciruá,
garanto que vai ser um espetáculo, Autenticidade e Resiliência, quarta-feira que vem. Me ajudem a compartilhar. Então, se vocês gostaram, se vocês estarão presentes, manda para os amigos, convida mais gente para estar aqui, tá bom? Vou ficar muito feliz de estar com uma turma bem lotada junto com a Maria aqui. Vocês vão adorar a Maria, ela é incrível. Valéria Vargas, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Manuel. Obrigado, Ana Cristina, por estar aqui também. Todo mundo que está fazendo o certificado comigo esse ano. Álvaro, obrigado. Obrigado, Sônia. Foi ótimo. Suas interações foram sensacionais, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito sucesso, muita felicidade. Pessoal, qualquer coisa que vocês queiram, além do que eu falei aqui, me manda e-mail. Eu estou à disposição para ajudar, tá? Meu e-mail pessoal é este aqui. E quem tiver alguma dificuldade com a inscrição no curso ou quiser participar da próxima turma do certificado de 9 meses, que começa em setembro e vai estar incrível, meu WhatsApp é esse aqui, olha. Então, meu e-mail e meu WhatsApp está aí, tá bom? À disposição quando vocês quiserem. Abraço para Joinville, abraço para todos os lugares, abraço para Portugal. Tudo de bom para todo mundo, viu? Boa noite.